Olá, gente linda e próspera do meu coração. Hoje estamos aqui para a terceira aula da Semana da Prosperidade. Então, vem comigo que está recheada de conteúdo que eu tenho certeza que vai contribuir com a sua transformação pessoal e financeira. Vamos dar início à terceira aula da Semana da Prosperidade. E o tema do nosso encontro de hoje é Transformando Emoções Negativas em Prosperidade. Mas, Marcela, será que isso é possível? Como assim transformar emoções negativas em prosperidade? Sim, gente, é possível, é um desafio. Então já coloca na tua mente e no seu coração, e é claro, no seu caderninho, se você ainda não tem, aproveita para pegar um agora para anotar, porque anotar também ajuda a gente a tirar do mundo das ideias aquilo que a gente está aprendendo e fica mais fácil para concretizar. Quando eu penso em transformar emoções negativas em prosperidade, já digo que é um desafio, já tira a palavra dificuldade do seu vocabulário. Quando a gente pensa em dificuldade, a tendência do nosso cérebro é travar e a gente não fazer nada com o conteúdo, com as coisas novas que nós estamos aprendendo. Então, quando eu falo desafio, é porque sim, é um desafio a gente aprender a olhar para as nossas emoções, reconhecer o que nós estamos vivendo e poder daí escolher o que nós vamos fazer com elas. Por isso que é possível a gente transformar emoção negativa em prosperidade. E eu falo que é um conhecimento de causa, porque foi o que eu fiz na minha vida e que permitiu que a prosperidade financeira e em outros aspectos da minha vida chegasse até mim. E uma fala que eu tenho dentro da comunidade Seja Feliz e Enriqueça é que se eu consigo, você também consegue. Então, anota isso também e repete junto comigo. Se a Marcela conseguiu, eu também consigo. Porque a única coisa que difere eu e você nesse momento é que eu aprendi a transformar essas emoções e usá-las de uma forma que não me paralisassem mais, que eu olhasse para isso e entendesse a função que essas emoções tinham ali na minha vida e que quando elas acontecem, elas ainda têm uma função para que eu possa transformar isso em movimento e não que eu fique paralisada diante da vida. E você não está sozinha nessa. O objetivo, inclusive, de criar essa Semana da Prosperidade, o objetivo que me fez criar a comunidade Seja Feliz e Enriqueça, é porque eu sei o quanto é duro a gente se sentir sozinha no nosso processo pessoal de desenvolvimento, principalmente quando nós buscamos fazer algo diferente das pessoas que a gente mais convive. E às vezes essas pessoas não vão conseguir compreender o que é que você está passando, qual é a sua busca interior e exterior e aquilo que você sonha em viver. Então aqui você encontra pessoas que estão na mesma vibe que você para realizar aquilo que é importante para sua vida. Quando você se sente sozinha também, ou sozinho, você sente que o medo ou a ansiedade também estão te segurando e saiba que isso não é culpa sua. Quando eu trago que o medo e a ansiedade não é culpa sua, porque a culpa remete ao passado, remete a gente não conseguir fazer nada com isso, a paralisação. A função do medo na nossa vida, ele é de preservação e ele surge quando a gente tenta fazer coisas diferentes, quando a gente está dando um passo importante na nossa vida. Então, quando eu começo a entender o medo desta maneira, ao invés dele me paralisar, eu consigo olhar para ele, respirar fundo e dizer, tá tudo bem, eu estou sentindo esse medo porque eu estou prestes a fazer algo que eu nunca fiz, eu estou prestes a fazer algo importante na minha vida e que só eu posso fazer isso por mim. Então começa a olhar para quais foram as situações que você sentiu medo na sua vida e o que é que estava prestes a acontecer. E talvez você esteja no momento desse, me olhando falar todas essas coisas, buscando transformações na sua vida financeira, na sua vida pessoal, e sem saber direito onde é que esses aprendizados, tudo isso que você está ouvindo vai te levar. E isso também pode gerar ansiedade, porque você está exatamente num ponto que eu digo que é o ponto em que você tem e não tem o controle da situação. Quando a gente não sente que a gente está no controle, é natural que às vezes surja ansiedade. É natural que eu me projete para o futuro, me questionando, mas o que é que vai vir depois? Como é que será a minha vida? E esses questionamentos fazem parte. Eles só deixam de ser saudáveis quando eu olho para esses questionamentos e por medo, por ansiedade, pelo julgamento, o que o outro vai pensar e vai falar de mim, eu me paraliso. Então aqui é a hora de você fazer uma escolha importante e um reconhecimento relevante para a sua vida.
Eu estou sentindo medo de quê? Se tem uma ansiedade surgindo, o que é que essa ansiedade está me mostrando? E, gente, no meu processo de transformação, uma coisa que às vezes a ansiedade batia, apesar de eu não ser uma pessoa ansiosa, era justamente porque a vida que eu tinha, eu não estava feliz vivendo ela, eu já sabia como viver. Mas quando eu pensava numa vida com mais dinheiro, com mais conforto, isso trazia algumas emoções, como, por exemplo, até insegurança. Mas quando eu fazia esse caminho inverso, eu entendi o que eu estou sentindo e o que eu posso fazer com isso, eu conseguia dar o próximo passo. Então, aqui é uma dica valiosa. Ao invés de você, eu dou sempre esse exemplo do bolo, né? Você tem um bolo na sua frente, você não vai comer o bolo inteiro, você vai fatiar e comer uma fatia do bolo. Esse é o nosso próximo passo. Qual é o meu próximo passo? Então é sempre assim que a gente vai evoluindo. Agora eu dei um passo, eu consegui fazer algumas coisas. Às vezes vão surgir outros medos, outros anseios, outras emoções. E dependendo de quem a gente comenta, o que a gente escolhe fazer e o que a gente está fazendo, a gente pode receber apoio, o que é muito legal, ou a gente pode receber um balde de água fria. Então também é importante você saber para quem você conta o quê. Como as pessoas que estão ao seu redor reagem. E talvez tem coisa que a gente não precise contar, a gente possa fazer e a pessoa vai ver a mudança acontecer quando você mostrar isso. E uma coisa que para mim é sensacional é quando meus clientes chegam e me falam assim: nossa, Marcela, as pessoas estão falando, eu não te reconheço mais. E eu vibro aqui, né, interna e externamente, porque eu falo, yes, é isso, uhul. Se a pessoa não está te conhecendo, é sinal que você está no seu caminho e as coisas estão mudando e que você está conseguindo, de fato, transformar aquilo que é importante para você ter a vida dos seus sonhos. Mas também não precisa ser sua realidade para sempre. Quando eu digo isso, é porque tem muita gente que ainda fica presa no medo e na insegurança, no medo e na ansiedade, enfim, no medo e em outras emoções, e se paralisa. Mas quando eu te dou todas essas informações, esse conhecimento, é para que você olhe e diga: eu escolho ficar nisso que eu estou vivendo ou eu escolho transformar a minha vida dando um passo por vez. E, gente, é gratificante quando a gente escolhe dar um passo por vez. E muitas pessoas também não avançam, não só pelo medo e pela ansiedade, mas elas ficam muito preocupadas com o resultado. Porque se elas não atingirem aquele resultado que elas estão imaginando, elas não fazem. E muitas vezes esse resultado é fora da realidade, porque muitas transformações precisam acontecer para que você chegue naquele patamar. E outra coisa que eu vejo muito comum acontecer é as pessoas terem pressa e inconsistência. Então, quando eu olho e eu começo a fazer algo que eu nunca fiz, às vezes eu quero que eu fiz uma vez hoje e eu quero que amanhã já tenha o resultado. E não é dessa forma. Então, quando eu entendo que eu estou vivendo um processo de transformação interna que vai refletir no meu externo, se eu não me engano, foi na aula 2 que eu falo sobre o externo ser o nosso espelho, refletir, né, ser uma vitrine do que a gente está vivendo, e não é para ser assim para sempre, é só para a gente olhar e ter noção de como o nosso interno está, não é para você entrar de novo na culpa. Como eu disse e não finalizei, a culpa, ela remete ao passado e deixa a gente preso nisso. Quando eu entendo que eu sou responsável pela minha vida, eu entro no ser adulto, em tomar as rédeas da minha vida, e aí na responsabilidade eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. E você até pode falar: Marcela, eu não quero fazer nada com isso, mas você fez uma escolha consciente. Ou, sim, eu escolho fazer algo mesmo não sabendo em quanto tempo eu vou atingir esse resultado, o que eu preciso fazer para atingir esse resultado. E aí a próxima escolha, o próximo passo é: eu estou de fato disposta a fazer isso? E aí, voltando aqui para a questão do processo, quando eu entendo que cada passo que eu dou já é uma vitória, já é uma conquista muito grande, às vezes para uma coisa que eu venho vivendo há tanto tempo e não conseguia mudar, isso faz toda a diferença. E aí entra a consistência. É todo dia um passo, é todo dia, nem que seja uma pequena decisão e uma pequena ação. E aí já anota essa pergunta, que ela é transformadora. Eu faço também sempre que eu acordo. O que eu posso fazer hoje que vai me aproximar da vida dos meus sonhos? Quando eu faço essa pergunta, eu já abro espaço interno para que a transformação aconteça, para que eu intua ou eu receba de alguma outra forma. E aí eu preciso estar aberto para reconhecer que aquilo é algo que chegou até mim e que vai me possibilitar dar esse passo. Às vezes eu abro uma rede social e ouço alguém falando alguma coisa. Às vezes eu ligo
o Spotify, eu ia falar o rádio, mas também pode ser o rádio, e eu ouço uma música que tem uma mensagem que vai me motivar naquele dia. Então, esteja atenta para isso. E uma segunda pergunta também para fazer junto, que para cada ação que eu vou tomar no meu dia, ou para ações importantes, ou algo que eu vou contar para alguém, a pergunta é: isso me aproxima do meu sonho ou isso me distancia do meu sonho? Isso me aproxima da vida que eu escolho viver ou isso me distancia da vida que eu escolho viver? E fazendo essa pergunta, você tem a chance de sair do automático, de já começar a quebrar um padrão que te mantém no mais do mesmo. E mesmo que o medo surja, que dê aquele friozinho na barriga que a gente nomeia como ansiedade e às vezes é excitação. E a gente aprende desde cedo que excitação é confundida com ansiedade. E a gente pode fazer a escolha, não, isso me distancia. E aí, qual é o próximo passo? Ainda assim, eu escolho fazer ou eu escolho recuar nesse passo e refazer a minha rota? E para algumas pessoas, né, você pode ser uma dessas que está se perguntando: mas Marcela, como assim excitação? Sim, gente. Pensa quando você era criança e você queria muito fazer aquele passeio da escola e a gente não conseguia dormir. E aí nossa mãe ou quem cuidava da gente vinha e falava assim: dorme menino, que você está ansioso. Calma que amanhã já vai chegar e o passeio vai chegar. E ali não era ansiedade, era excitação, porque você ia realizar algo que você queria muito, que você esperou muito para chegar esse dia. Então também comece a observar no seu dia essas reações corporais, porque quando eu entendo que não é necessariamente ansiedade, esse friozinho na barriga, esse frisson que a gente sente no corpo, ele faz parte porque a gente está vivo. E se a gente não sente nada, aí é um ponto de atenção para a gente se preocupar. Mas se você sentir, respira fundo e vai com essa sensação mesmo, porque ela faz parte do processo. E aqui eu vou trazer o exemplo de uma cliente, de uma aluna, que conseguiu superar essas emoções, que na verdade conseguiu transformar, porque a superação vem a partir do momento que a gente transforma, usando algumas ferramentas que eu disponibilizo dentro da comunidade Seja Feliz e Enriqueça. Essa aluna, ela chegou com várias questões dentro da comunidade Seja Feliz e Enriqueça, e entre elas a questão financeira. Ela já conseguia ganhar dinheiro com a profissão dela, porém ela observou que ela tinha potencial para ganhar muito mais, mas ela não entendia do porquê. Mesmo fazendo movimentos, né, divulgação, falando com ex-clientes, buscando novas possibilidades dentro da área de atuação dela, que a atuação dela permite que ela faça isso, ela não conseguia ter retorno. E ela começou a ficar incomodada com isso. E talvez um primeiro sentimento que te faça perceber que você está no momento de transformação e de dar esse passo na sua vida, de fazer essa escolha, é justamente um incômodo, de começar a olhar e perceber de que, por mais que você faça as coisas, você não tem o resultado que você gostaria. Ela tinha um carro velho que valia em torno, hoje, de R$ 9.000. Ela não se priorizava, ela priorizava tudo para a filha e para o marido, ela sempre colocava o outro na frente dela, e quando ela tinha que fazer a parte do trabalho dela, ela procrastinava até dizer chega. Pode ser que você esteja se reconhecendo nisso. Ela é uma empreendedora individual, então todo o trabalho dela depende única e exclusivamente dela. E o que ela fazia? Ela ia cuidar da casa, ela ia cuidar da filha, ela ia para a rede social, ela ia bater papo com a vizinha, menos fazer o trabalho dela. E ela deixava para fazer em cima da hora. E naquele sufoco: ai meu Deus, e agora? Será que vai dar tempo? Será que não vai? Ai, o prazo está apertado e não sei o quê, mas por que eu faço isso comigo? E ficava nesse movimento. Eu falo que é o hamster na rodinha, que corre, 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 e quando olha está no mesmo lugar. E aí ela decidiu entrar para a comunidade. E dentro da comunidade, o viés é a gente trabalhar o nosso financeiro, porque é um dos pilares da prosperidade. Assim como a saúde os relacionamentos também são, lazer, entre outros. E aí ela começou a observar que ela tinha muitas questões emocionais mal resolvidas. Então, dentro da comunidade, com as técnicas que são disponibilizadas ali, e o carro-chefe é a EFT, que a gente fez na aula 2. Se você não assistiu, recomendo que você assista e faça essa técnica, porque ela tem um poder de transformação muito grande. Ela começou a identificar quais eram os padrões de funcionamento dela. E quando eu falo em padrões de funcionamento, eu estou falando quais são as nossas emoções mais presentes,
que na maior parte dos dias eu vivo. Eu começo a olhar com quem eu aprendi isso. Então, tem módulo, tem encontro na comunidade que a gente vai trabalhar pai e mãe. O que a gente aprendeu dentro da nossa família? O que a gente aprendeu com os nossos professores, com as pessoas que estão mais próximas? Quais são as falas mais comuns na família? E ela começou a observar que na família dela tinha um padrão de funcionamento e que ela, na tentativa de romper esse padrão, ela estava fazendo igual. E ela não queria fazer igual a mãe e o pai fizeram. Ela, na tentativa de fazer diferente, ela não percebeu que estava fazendo da mesma forma, só que com um cenário diferente, digamos assim. Com um personagem diferente. E à medida que a gente foi trabalhando na comunidade, todos esses pontos, fazendo AFT para questões importantes, inclusive o medo do sucesso. Então eu trago na comunidade também temas que são de extrema importância e que eu entendo que são cruciais para que a transformação venha. E quando eu começo a olhar para mim e eu tenho a ponta do iceberg, que eu sempre falo, que é a emoção que eu estou sentindo, que é a que eu mais sinto no meu dia a dia, ou a situação externa, eu olho e eu chego no meu trabalho e eu estou insatisfeita, ou eu sou uma pessoa que trabalha por conta própria e eu procrastino para fazer as coisas, tem um porquê disso, você não está fazendo isso à toa, e muitas vezes isso vem para te proteger. E aí o que aconteceu? A comunidade tem duração de 6 meses. Já no primeiro mês, ela trocou de carro. Ela saiu de um carro de R$ 9.000 para um carro de R$ 130.000. E foi uma das primeiras comemorações que ela trouxe para a comunidade. Como se não bastasse, né? E aí olha só como a vida é. Ela fez essa troca. O que é que a mãe dela falou? Mas precisava comprar um carro tão caro assim? Não podia ser um mais baratinho? E ela já entendendo os movimentos familiares, como as falas das pessoas caía dentro dela e fazia com que ela se paralisasse e que ela se contentasse em ter um carro muito velho, e ela tendo já uma condição um pouco melhor para ter um carro melhor, ela começou, né, ela ainda mantinha o padrão de fazer as coisas de última hora. Mas ela começou a entender que se ela mudasse esse padrão, ela ia conseguir ter mais dinheiro ainda. Em 2 meses e meio de comunidade, ela dobrou o faturamento dela. E sem fazer esforços. É claro que ela precisou ter disciplina e ter foco. Porque quando eu coloco isso, gente, parece que assim, em 2 meses e meio foi um passe de mágica, ou em 1 mês e meio foi um passe de mágica, e ela materializou o carro, ela dobrou o faturamento dela. Não é isso. Quando eu falo da persistência e da disciplina, é muito esse lugar da consistência que eu falei no início. Eu faço todo dia um passo, eu olho para mim e entendo que quando eu vou fazer algo do meu trabalho, o que é que está enroscando aqui? Qual é a emoção que surge? E esse é um questionamento que eu faço constantemente, para que você comece a ver como você funciona, e não é só olhar, porque tem muitos gurus na internet, muita gente que eu vejo falando coisas de autodesenvolvimento, que dizem que basta você reconhecer e que já vai mudar. E não vai, reconhecer é um passo. Então, quando eu trago as ferramentas, né, sejam técnicas respiratórias, energéticas, corporais, como o EFT, vai fazer com que você transforme isso que você está sentindo. Para algumas pessoas é mais rápido, porque aí tem a ver com o nível de permissão que você tem, e para outras vai ser um pouco mais longo, mas ainda assim é possível desde que você esteja disposta. E, né, como ganho paralelo, ganho secundário, ela melhorou a relação com o marido dela e a relação com a filha. Ela começou a ter uma postura diferente diante da vida. Então também ela tinha um problema que, se você é autônomo, se você é comerciante, você talvez tenha. E para quem trabalha CLT também, que às vezes está querendo um aumento, trabalha super bem e não sabe como abordar o chefe. E a gente não sabe justamente por essas questões emocionais que paralisam a gente. E por crenças, né? A gente falou dos padrões de funcionamento, das emoções, e aí o que está mais no profundo é a crença. Então eu cresci ouvindo que a gente tem que trabalhar muito e ganhar pouco mesmo, que é mais fácil uma pessoa achar uma agulha no palheiro do que um rico entrar no reino dos céus. Então vai olhando quantas crenças vêm e que a gente vai se conformando, e que isso puxa a nossa energia para baixo e faz com que a gente às vezes tenha que ter muito esforço para pouco resultado, ou a gente nem consiga se movimentar, nem consiga sair do lugar. E ela foi observando essas mudanças, e aí ela foi entendendo que quanto mais eu olho para as minhas questões internas, mais eu vou me libertando disso, mais fácil as coisas começam a acontecer. Esse é o exemplo de uma das alunas da comunidade. Tem uma outra também que eu fiquei super feliz com o relato dela, que ela mandou para mim no particular, no WhatsApp. Ela é psicóloga, e ela dizendo que
A gente que é psicólogo clínico, principalmente, ouve muito que o pior mês para psicólogo é dezembro e janeiro. E ela tinha colocado uma meta financeira. E muitas vezes eu sei que você não põe uma meta financeira porque você já traz dentro de si o pensamento e a emoção de que você não vai chegar nesse patamar. Então você nem vai sonhar com esse número. E aí ela colocou uma meta e ela me mandou, eu acho que era dia 22 de dezembro, dizendo: Marcela, eu estou super feliz porque o mês nem acabou e eu já ultrapassei a meta que eu tinha colocado para eu fazer em 3 meses. E aí eu a parabenizei porque é uma mudança interna, uma mudança de postura, junto com as ferramentas que fez ela chegar nesse resultado. E para ela chegar nesse resultado, ela precisou entender como essa fala da categoria de que dezembro é o pior mês para os psicólogos, para que ela pudesse ter um resultado diferente da maioria dos psicólogos. Então aqui já começa a olhar o que é que você ouve no teu trabalho e que às vezes a tradução seria: é assim mesmo, se conforma porque aqui é desse jeito. E talvez essa empresa que você esteja não é para você estar, é para você sonhar com outro lugar que vai te trazer essa possibilidade. Mas para essa possibilidade chegar, você precisa se tornar uma pessoa que se libertou das cargas emocionais densas que te prendiam, porque às vezes você vai mudar, você vai até conseguir ir para a empresa dos seus sonhos, mas você não vai conseguir sustentar esse novo salário ou esse novo cargo, ou você vai chegar lá e vai viver exatamente a mesma coisa que você viveu na empresa atual, porque você está na repetição do padrão. Coloca aqui para mim se você está conseguindo entender esse movimento. E eu sei que para muitas pessoas é novo, então se for o caso, reassiste essa aula, se permite pensar, mesmo que você não consiga entender como tudo isso funciona, isso na próxima aula também vai ficar mais claro. E daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para te ajudar a já sair desses padrões. E para quem não me conhece, já trouxe um monte de conteúdo aqui. Eu sou a Marcela Merli, psicóloga há 25 anos, especialista em contribuir na transformação da vida das pessoas, olhando para as crenças limitantes, para os padrões, transformando as crenças no motor para a prosperidade e felicidade, ou até o inverso, da felicidade para a prosperidade. Porque uma das máximas que eu acredito é que quanto mais feliz a gente é, mais as coisas fluem e com mais facilidade o dinheiro chega na nossa vida. Eu sou também a idealizadora e fundadora da comunidade Seja Feliz Enriqueça e estou à frente desse trabalho, contribuindo com todo o know-how que eu tenho sobre prosperidade e desenvolvimento emocional. Como as emoções negativas bloqueiam a prosperidade? Gente, aqui eu já trouxe bastante coisa, mas agora comecem a entender como tudo isso afeta a sua realidade. E essas emoções negativas, para a gente entender o como, é a gente entender o impacto delas na nossa vida. Então, quando eu falo de medo e ansiedade, elas drenam nossa energia. O medo, a ansiedade, a preocupação, a culpa. Mas eu vou fazer essa transformação, talvez as pessoas que eu amo não me acompanhem. Então, tudo isso vira um bololô interno, vira uma mistureba que faz com que a gente não dê o próximo passo. E podem vir outras emoções também. Pode vir autocobrança, pode vir, né? Mas e se der certo? Porque, gente, isso também é algo que a gente esquece de olhar e é uma emoção que paralisa demais. Como eu já disse anteriormente, o medo do sucesso. Muitas vezes eu vou para esse lugar de eu quero, mas eu não quero, porque aqui eu sei me virar, porque aqui eu faço brincadeiras como eu fazia lá atrás, quando eu não ganhava dinheiro, eu ganho um pouco, mas eu me divirto. E aí a nossa mente interpreta que então, para eu ganhar muito, eu não posso me divertir. Então, observa, né, quais são as brincadeiras que você fala, porque aí está escondido, né, o como você está permitindo que essas emoções bloqueiem a sua vida profissional e financeira. O próximo tópico é: elas podem limitar sua capacidade de tomar decisões claras e agir com confiança. Reconhecer essas emoções é o primeiro passo para transformá-las. Aqui eu trouxe exemplo de cansaço, procrastinação, autojulgamento. Se você tiver claro quais outras emoções você percebe, já anota também. Quando a gente está emocionalmente instável, a gente está com esse bololô interno. Para quem assistiu a primeira aula, eu falei das bolas, né, das bexigas que a gente tenta manter embaixo d'água. Isso tudo drena a nossa energia. Isso tudo faz com que a gente não tenha força para realizar o básico. E uma coisa muito comum que eu vejo nos clientes
da comunidade Seja Feliz Enriqueça ou nos clientes da psicoterapia individual, é que a pessoa já tentou tantas coisas e não deram certo, e ela não tem mais energia para fazer algo diferente, para pensar em algo diferente. Então, quando eu começo a entender que essas emoções estão me paralisando e agora é a hora de eu soltar, sair do controle, mas ir para um estado de presença, faz com que eu entenda que assim, eu não vou resolver tudo de uma vez. Mas cada bexiguinha que eu tiro de dentro da água, ao invés de tentar mantê-la embaixo d'água, eu olho para ela e eu reconheço o que tem ali e eu falo, tá, agora eu vou cuidar disso, seja com a EFT, seja com outras práticas que eu já trouxe aqui também e com a que eu vou trazer hoje. Eu estou colocando uma energia diferente e eu não estou tentando fazer com que o externo mude, mas eu estou olhando para o impacto que isso me causa e como é que eu posso transformar esse impacto. E muitas vezes, uma das coisas que a gente vai fazer, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo, quando eu pego essa bexiga d'água, eu pego essa bola d'água, é acolher o que eu estou sentindo. É olhar e dizer, tá tudo bem, mas não é esse tá tudo bem de, eu sei isso e não vou fazer nada com isso. Quer dizer, você até pode fazer isso, mas sabendo que tua vida vai continuar igual e que muito provavelmente você vai continuar sentindo e vivendo as mesmas coisas. Então, o segundo passo é o acolhimento. Eu vou acolher essa emoção e eu vou ver o que é que eu posso fazer com ela neste momento. É como se fosse um trabalho de investigação. Eu vou virar essa bexiga, eu vou ver que peso ela tem, o quanto de energia ela me consome para eu ficar sustentando ela aqui. Qual é a função dela na minha vida? E aí uma pergunta importante que pode ser o terceiro passo. O que será que eu posso fazer com isso agora? Quando você faz essa pergunta, você já está abrindo o espaço interno para a quebra de padrão, para olhar e dizer o que é que eu tenho de recurso aqui, porque a gente não tem só as nossas crenças limitantes e os nossos padrões disfuncionais, a gente também tem crenças boas e padrões funcionais que a gente vai usar, a gente vai recrutar nessa hora para falar o que eu posso fazer com isso agora. Agora eu posso começar a apertar aqui para ir diminuindo esse tamanho, eu posso estourar essa bexiga, eu posso furar. Então, eu vou fazendo todo esse trabalho de reconhecimento, de acolhimento e de questionamento. Para que isso ainda está na minha vida? Que eu estou mantendo com essa emoção, com essa sensação, com isso que eu vivo, que me impede de ir para a vida dos meus sonhos, que me impede de dar o próximo passo. E aí a gente vai entendendo o impacto. E é muito interessante, porque quando a gente traz essas crenças, eu trago essa fala que eu falava dando risada, eu ganho pouco, eu me divirto. Qual era a função por trás dessa brincadeira? Era de tentar me convencer de que era bom ganhar pouco, porque eu não tinha outra perspectiva naquele momento, porque eu fazia tudo que me falavam sobre marketing digital, sobre estratégia, sobre se colocar na internet, sobre falar com esse cliente, sobre pedir indicação, e nada disso funcionava. Então eu precisava dessa crença para tapar a minha dor, para olhar e falar assim, tá tudo bem, quando na verdade não estava. Então, entende? Começa a olhar qual é a função de uma crença, de uma brincadeira que você faz o tempo inteiro, para que você possa ir fazendo essa mudança. E é assim que a gente começa o nosso processo de transformação. Porém, isso ainda pode ser lento para algumas pessoas. Então, quando eu trago a comunidade, que tem a possibilidade de você ter a consistência ali e ter um grupo que está na mesma vibração, com o mesmo propósito que você, acelera o teu processo de transformação. E agora eu vou trazer para você uma ferramenta prática, uma técnica de respiração profunda. E eu peço que então você agora escolha um lugar tranquilo, avise as pessoas que moram com você para que você possa ficar em silêncio durante alguns minutinhos, pelo menos uns 15 minutos aí, para você realmente poder sentir a transformação acontecendo agora em você. E a ideia dessa prática é que você entre no estado de presença. Quando eu falei ali dos recursos que nós temos, são os nossos recursos internos, é o que a gente já tem, que pode trazer e colaborar para essa transformação. Então, o que é que você vai fazer agora? Você escolheu esse lugar e você vai se colocar numa posição confortável. E por que essa respiração faz com que você se reconecte com o estado de presença, e ela é tão importante? Porque quando eu estou conectada com a minha essência, conectada com aquilo que é importante para mim, e não é aqui e agora, eu consigo estar presente. Então, se algo acontece, ao invés de eu me martirizar, ir para a culpa,
ir para a falta de entendimento. E às vezes a gente vai, eu às vezes ainda vou para esse lugar, ai, não sei por que isso está acontecendo comigo. De novo isso. Você tem a possibilidade de olhar e falar, tá, aconteceu, o que eu escolho fazer com isso agora? Nossa, isso trouxe um congelamento para o meu corpo, deixa eu sentir esse congelamento, porque ele está trazendo uma informação importante e que se eu tentar tirar isso da frente, que é o que a maioria das pessoas fazem, você perde a grande oportunidade de transformar e de que isso que aconteceu agora não encontre morada em você. Então vamos lá para a prática. Para começar, você, se possível, se for confortável, feche os olhos e, num primeiro momento, apenas entre em contato com a tua respiração. Vamos começar o processo de reconhecimento. Inspire e solta o ar, sem mudar o seu ritmo respiratório nesse primeiro momento, mas observando se sua respiração está curta e rápida, se é mais fácil para você inalar o ar ou soltar o ar. Ou o inverso, é mais fácil para você soltar o ar do que inalar. Observa os pensamentos que vêm na sua mente nesse momento, porque os pensamentos continuam rodando aí, um turbilhão de coisas. Ah, esqueci de tirar a mistura do congelador, esqueci de fazer tal coisa no meu trabalho hoje, ou estou atrasada para ir para o trabalho. Vai observando quais são os pensamentos que surgem e simplesmente se torne uma auto-observadora, se torne um auto-observador, sem julgamentos. Esse também é um passo importante para que a transformação aconteça. Sair daquele lugar de que, ai, que droga, como eu fui esquecer de tirar a mistura do freezer, como eu fui esquecer de fazer tal coisa no trabalho. Só observa, porque nesse momento você não vai poder resolver isso. Então olha para o pensamento e deixa ele, imagina como se fossem nuvens passando, em que você se permite só fazer esse reconhecimento. Ainda sem alterar o seu fluxo respiratório, respirando da sua forma, eu quero que você observe o seu corpo, se ele está tenso, se ele está relaxado, se você sente uma dor de cabeça que é persistente, se você sente um incômodo de se permitir entrar nesse estado de presença. Talvez seja difícil reconhecer no primeiro momento, para outras pessoas já pode ser mais fácil. Ficar com aquele ciricutico no corpo que parece que coça tudo e não quer parar, coça a cabeça, coça as costas, a coluna que não encontra uma posição. Só vá reconhecendo e respirando e dizendo para si, tá tudo bem, faz parte do processo. E agora você vai tentar alterar a sua respiração. E para isso você vai contar mentalmente em quanto tempo você está inalando o ar e quanto tempo você está levando para exalar o ar. Eu vou fazer aqui junto com vocês. A minha inalação está em 8 para inspirar e 8 para exalar. Mas já teve época que ficava em 1 para inalar e 1 para exalar. Em 2, 3 e tá tudo bem. Só que quando a gente está nessa inalação e exalação curta, a gente não oxigena o nosso cérebro. A gente não oxigena o nosso cérebro. E aí isso também contribui para que as nossas emoções fiquem mais intensas e mais emboladas. Faça mais algumas respirações contando. E pode ser que nesse processo de focar na sua respiração, ela já comece a se alterar naturalmente. Inspira pelo nariz e procura soltar o ar pelo nariz também. Que quando a gente faz isso, a gente faz uma inalação e uma exalação, ou seja, uma respiração completa, oxigenando nosso cérebro, limpando todas as nossas células. E agora eu vou pedir para que você coloque a seguinte forma de respirar. E mesmo que seja desafiador, se proponha, diga, eu vou, no mínimo, tentar. E com a prática eu vou conseguir, porque é a prática que leva com que a nossa respiração se modifique. Então você vai inalar o ar em 4 e soltar o ar em 4. Eu vou contar aqui para você e você vai só procurando fazer. Ah, Marcela, ainda não consigo. Faz no seu tempo. Mas se permita a colocar como essa meta chegar à inalação em 4 e soltar o ar em 4. Então agora, prepara para inalar. 1. E começa a inalação.
Um, dois, três, quatro. E solta em 4, 3, 2, 1. Faz uma respiração livre. E de novo, inala em 1, 2, 3, 4. Solta em 4, 3, 2, 1. E a cada respiração completa, você vai se sentindo mais relaxada, mais presente com você mesma, mais presente com as suas emoções. E de novo, inala em 1, 2, 3, 4. E solta em 4, 3, 2, 1. E pode ser que agora você comece a sentir alguma parte do seu corpo que estava mais tensa, mas que antes você não sentia. E tá tudo bem. Você está reconhecendo seu corpo e você está permitindo, na inalação, criar novos espaços internos. E na exalação, você vai pôr a intenção de liberar aquilo que não serve mais para sua vida. Então você inala em 1, 2, 3, 4 e solta em 4, 3, 2, 1. Faz mais uma vez uma respiração livre e agora a gente vai fazer seguido a inalação e a exalação. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4 para inalar, 4, 3, 2, 1 para exalar, e você procura, dentro das suas possibilidades, acompanhar esse ritmo. E pode ser que você perceba que agora que você está respirando um pouquinho mais profundo, seu peito já se movimenta quando você enche de ar e também quando você esvazia. E com essa intenção de eu inalo, eu crio novos espaços internos, eu exalo, eu libero aquilo que não serve mais para a nossa vida. E isso vai preparar para a segunda fase desse exercício. Então vamos lá. Preparando para a inalação. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Só mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. E você vai se sentindo mais relaxada. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Observa se você consegue aumentar esse tempo até 8 segundos. Se não, mantém 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Eu vou até o 6 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E continue respirando profundamente, contando mentalmente, porque agora nós vamos criar uma visão aspiracional. E para que você entenda, eu vou te explicar o que é uma visão aspiracional, e você pode manter ainda os seus olhos fechados, mantendo a conexão com o seu corpo e com a sua respiração, mantendo-se presente, focada no aqui e agora. E você pode até fazer as respirações livres, mas já mais profunda, relaxada e mantendo esse estado de relaxamento. Aspirar é desejar intensamente algo, seja no campo pessoal, profissional, espiritual, emocional ou financeiro. É mais do que um simples querer, é cultivar uma motivação profunda que impulsiona ações e inspira crescimento. Aproveita e faz uma inalação profunda e soltando o ar bem devagar. Aspirar é envolver a imaginação, é imaginar possibilidades, estabelecer metas e muitas vezes transcender limites percebidos para alcançar um estado ou condição
que ressoa com os valores e sonhos mais íntimos de cada um aqui. É um processo que combina visão, propósito e determinação, tornando-se um dos motores fundamentais para a evolução individual e coletiva. Então agora, com essa explicação, mantenha-se focada na sua respiração, respirando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para que a gente vá para a segunda parte do nosso exercício de hoje. Eu quero que você comece a imaginar como se você já tivesse vivido a transformação em algum aspecto da sua vida. Qual é o aspecto que você escolhe transformar? É o financeiro? É o profissional? É o conjugal? É com os seus filhos? É seu enquanto mulher? Como seria a sua vida ideal com essa transformação já acontecendo? Imagine você acordar com clareza, com confiança e energia para conquistar seus objetivos, para dar o próximo passo. Traga agora para sua mente qual é o próximo passo. Como você escolhe se ver, ver a sua vida transformada. Aqui é importante que você traga algo bem específico, porque quanto mais específico a gente é, com mais detalhes, com mais riqueza na imaginação, mais fácil fica para a gente tangibilizar, para a gente realizar isso. Mantendo ainda o foco na respiração profunda, você pode imaginar que de entre as suas sobrancelhas é como se saísse uma tela ali projetando essa nova vida, como se fosse uma tela de cinema, em que você olha e você vê, de repente, a sua conta bancária no azul, sobrando dinheiro, de repente, na sua imaginação, no que você escolhe ter transformado, é você passeando com seus filhos, fazendo uma viagem. É você indo no cabeleireiro, cuidando da sua imagem, do seu cabelo. É você se vendo mais bonita, mais feliz. Traga com riqueza de detalhes. Se você escolhe imaginar a sua conta no azul, qual é o número que aparece ali? Se é viajando com seus filhos, tendo um momento prazeroso com eles, qual é o lugar que você está? É um dia de sol? O que é que vocês fazem? Se é indo para o cabeleireiro, você vai pintar a cor do seu cabelo, de que cor? Como você vai se sentir quando você olhar para o espelho e ver você com essa imagem nova? Como você vai se sentir olhando seus filhos se divertindo e você se divertindo com eles? Qual é a sensação quando você olha para sua conta no azul, com o número que você imaginou e você fala, yes, consegui? Qual é a emoção que se faz presente agora? Traz para o seu corpo essa sensação. E quando você imagina isso acontecendo, o seu cérebro não distingue fato real de fato imaginário. Então, deixa essa emoção reverberar no seu corpo todo agora. Se permita ter essa sensação. Coloque um sorriso no rosto. Pode ser que você sinta vontade de chorar, mas não chorar de alegria, de felicidade, de ter realizado algo que é importante para você. Ainda mantendo foco no presente, esse estado de presença com o seu corpo, com a sua emoção, com a sua sensação corporal. Você vai imaginar qual é o seu próximo passo. O que é que você pode fazer nas próximas 24 horas para começar a tirar esse sonho do papel, de dentro da sua cabeça e realmente manifestá-lo? Qual é a escolha que você vai fazer agora e que talvez você ainda não tivesse tido coragem? Mas inalando o ar, você cria espaço interno e coragem. E soltando o ar, você permite que aquilo que te impedia de fazer vá embora, para que você dê esse passo. E eu peço que você imagine uma escada à sua frente. E você está no pé dessa escada. E você sobe o primeiro degrau, que é o degrau do que você precisa fazer. A hora que você toma consciência, que você tem clareza do que você escolhe, do que precisa fazer,
você vai para o segundo degrau, que é o que você escolhe fazer com essa informação. Agora é a hora que você decide. Eu vou dar esse passo, eu vou fazer isso que se requer, que precisa ser feito, eu vou continuar vivendo mais do mesmo. E conectada ainda com a emoção, com a sensação do seu sonho realizado, do que você colocou na sua imagem, da sua vida já transformada, você dá o terceiro passo, que é fazer, colocar em prática aquilo que você decidiu. E aqui talvez você olhe e fale: eu não sei se eu consigo fazer isso, Marcela. Talvez você precise aqui fatiar essa decisão, fatiar novamente o bolo e ter uma pequena ação que te leva para a próxima e para a próxima. E se você vê que você já pode ter essa ação, o quarto degrau é o da ação. Suba para o quarto degrau da ação inteira ou da fatia dessa ação e se imagine realizando essa ação, mas mantendo ainda a conexão com a imagem, a sensação e a emoção de você transformada. E talvez aqui surja o medo, e você vai olhar para o medo, para a insegurança, para o julgamento, para o auto-julgamento, vai pegar todos eles e vai dizer: eu vou fazer assim mesmo, porque eu escolho viver aquela vida que eu estou vendo logo ali diante dos meus olhos. E você vai para o próximo degrau. E nesse degrau, você pisa com bastante segurança, com bastante vontade, e você se percebe que mesmo com todas essas emoções que te prendiam, você conseguiu fazer essa ação. E aqui é a hora que você comemora pelo passo, pela vitória que você teve. E a gente aprende a comemorar nossas pequenas vitórias diárias e a vibrar. E você vibra. Eu sinto até aqui meu coração expandindo de alegria, com vocês vibrando por essa transformação, vibrando por esse passo que foi importante. E talvez esse passo seja o mais difícil, que é a escolha, que é fazer. E agora você vai caminhando cada vez mais em direção a essa imagem, e a tela que antes estava fora de você, você começa a trazê-la para dentro, porque agora ela é sua vida atual. E você vai fazer algumas respirações profundas, mantendo a emoção, a sensação corporal. Só de eu fazer o trabalho com vocês, meu coração já começa a vibrar, espalhar para o meu corpo, e eu me sinto feliz de fazer isso com você. É como se eu pudesse sentir a tua energia chegando até mim e ressoando de mim para você e de você para mim, e a gente faz essa troca. E você pode escolher uma pessoa especial que você sabe que vai honrar e vai vibrar junto com você por esse passo que você deu. Se você não tem ninguém na sua vida pessoal, eu sou essa pessoa aqui para vibrar junto com você. Você pode contar no grupo, você pode mandar uma mensagem contando de qual foi a sua conquista, deixando aqui abaixo desse vídeo também. E talvez para algumas pessoas não conseguiu fazer todo esse caminho. E aí você vai anotar o que você sentiu. O que é que essa sensação que te impediu de fazer esse trabalho completo significa para você nesse momento? O que é que ele te mostra? De qual é o seu próximo passo? E faça a sua escolha com base nisso, mas escolhendo dar o próximo passo. O que você vai fazer com isso? Agora façam respirações profundas. E independente do que você conseguiu fazer até aqui hoje, se parabenize, porque você teve a coragem de se possibilitar olhar para você, olhar para as suas questões emocionais, olhar o que precisa ser transformado. Então, você já está tendo um movimento diferente da maioria das pessoas. E isso já é muito válido. Agora a tua escolha é continuar. E agora vá voltando para o momento presente, fazendo respirações profundas. Minha voz fica mais audível para você. E no seu ritmo, abra os olhos. E você vê que a virada de chave, a mudança está logo ali. A estrada está na sua frente. E você já começou a percorrer essa estrada. Parabéns! E agora, já transformados, eu vou contar um pouquinho para você sobre a nossa próxima aula, a quarta aula. E você já lembra de colocar na sua agenda como prioridade fazer essa próxima aula. Então, o que nós teremos aqui na próxima aula? Eu vou te apresentar o método que transformou a minha vida e a de dezenas de alunos e clientes.
Eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir mudar sua vida por completo. Na próxima aula, nós também vamos abrir vagas para a comunidade Seja Feliz e Enriqueça, com uma condição super especial. Gente, presta atenção aqui agora. Essa condição super especial é para o dia da abertura das vagas. Então, fique atenta, porque na abertura das vagas, você vai ser presenteado com muitas coisas para acelerar também o seu processo de mudança. Então, já pensa de hoje para amanhã, já olha para tudo que foi transformado em você e escolha conscientemente a transformação para sua vida, acelerar o seu processo, porque muitas vezes sozinho, a gente não dá conta de fazer aquilo que a gente já reconheceu. Tudo aquilo que foi feito na aula 1, na 2 e na de hoje, que é a aula 3, sozinho a gente não consegue ter a força necessária para manter a consistência, para manter a disciplina e para passar pelos momentos desafiadores. A comunidade é para a gente fazer isso juntos. E se você está pronta para a sua virada de chave, a virada na sua vida que você tanto sonhou, que você tanto vem almejando, esta é a oportunidade que você estava esperando. Então já reserva o seu lugar para a aula 4 na Semana da Prosperidade. E eu estou muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui. Eu te parabenizo mais uma vez pela sua coragem. Lembra de curtir e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também está passando pela mesma coisa que você e que está sedenta por essa transformação. Ainda dá tempo dela assistir as aulas 1, 2 e 3 e vir para a aula 4, para que a transformação aconteça. Gratidão, lembrando sempre que o dinheiro segue a energia da alegria e que é essa alegria que a gente gerou, é esse sentimento que a gente gerou no exercício de hoje, que mobiliza todo o nosso ser para que a gente tenha energia para fazer a transformação e chegar na vida dos nossos sonhos. Um beijo e até a próxima aula. Semana da Prosperidade.